Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, o Senhor nos conduziu até aqui. Neste momento, ó Pai, te peço que no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós possamos, ó Deus, nos desvaziar de tudo que não provém de ti, ó Deus. Que aqui dentro nós possamos único somente focar na sua palavra, focar nos louvores, ó Deus. Que o Senhor possa, sim, ser conosco, ser com as pessoas que ainda estão por adentrar aqui dentro do teu templo, ó Pai. Que tudo que for feito aqui, que seja único somente para o teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar, te glorificar, ó Deus. Que o Senhor venha estar no controle e na direção das nossas vidas. Mais uma vez, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo agora, neste momento, nossas Bíblias, na primeira leitura, que está em Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 7. Vamos estar lendo, já que o nosso irmão botou aqui na parede, todos juntos. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as pedidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos de 5 ao 7. Amém. Nós agora vamos ter o nosso momento de louvor com nova dimensão. Graça e paz, irmãos. Neste momento eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente exaltar o nome do nosso Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu,
aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Irmãos, na próxima música a gente vai ter a oportunidade de devolver nossos dízimos e ofertas. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Soberano Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar depositando nossos dízimos, depositando nossas ofertas, ó Pai. Que esses dízimos e essas ofertas possam ser usadas da melhor maneira possível na Tua obra, ó Deus. Que desde já o Senhor venha ser com os administradores, ó Pai, dos dízimos e das ofertas, Senhor. Que seja, Senhor, para a sua obra, para engrandecer o seu santo nome, ó Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora estar abrindo nossas Bíblias, novamente, lá em Lucas 10, versículos 1 e 2. Vamos estar orando, vamos estar lá, lendo a leitura, todos juntos, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, e de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, a quem envia obreiros para a sua seara. Lucas 10, 1 e 2. E eu vou agora estar lendo aqui para vocês, que nós estudamos hoje, na nossa EBD, que eu achei interessante e resolvi trazer para os irmãos. Está lá em, não precisam abrir suas Bíblias, está lá em Mateus 10, 38, Jesus disse: a quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. A escolha dos discípulos foi feita, as instruções foram dadas, e o desafio de segui-lo também. Agora está em nossas mãos aceitar ou rejeitar, uma decisão individual. Ninguém responde por mim ou por você. Cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, toma a sua cruz e segue o Mestre. É a melhor escolha. Você está pronto? O tema da nossa campanha deste ano é Vivendo o meu chamado. Deus me chamou, Deus chama a cada um de nós. Agora, cabe a nós segui-lo ou não. Eis-me aqui, ou o Senhor, espere um pouquinho, que eu vou decidir. Compete a nós. O chamado dele foi feito. Como eu disse, o tema da nossa campanha deste ano é Vivendo o meu chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o chamado de vocês? É particular de vocês com Deus. Então, que nós possamos, enquanto filhos dele,
tomar a nossa decisão de que lado nós queremos estar ou ficar. E neste momento, enquanto a irmã Fabíola vem até aqui ao centro para poder estar nos elevando em louvores a Deus, eu peço às irmãs, às crianças que de 0 a 8 anos, né, possam ficar de pé. Vai ter salinha, não vai? As crianças de 0 a 8 anos que possam ficar de pé, que a tia Marciane vai estar conduzindo vocês até a salinha de vocês. Mas eu vou estar orando pela tia e pelas crianças, tá bom? Pelo culto infantil. Soberano Deus, amado Pai, que o Senhor venha ser com essas crianças, com a tia Marciana ali na salinha infantil, o culto que será prestado a Ti, ó Pai, no linguajar de que as crianças possam entender e compreender a sua mensagem, ó Pai. Que eu te peço mais uma vez que o Senhor venha ser com a tia, venha ser com as crianças, que elas possam estar se alimentando da Tua palavra, ó Deus. Que Marciane venha ser vaso nas suas mãos, ó Pai. Apresenta essas crianças diante de Ti. Que o Senhor possa estar no controle, na direção e na administração desse culto infantil, ó Pai. É que te peço e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em Ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que Salvador, que transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Por Ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em Ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que Salvador, que transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do Teu amor. Por Ti darei a minha vida, por Ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a Ti, Senhor.
pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Amém. A letra desse louvor é muito profundo, se a gente parar para analisar. Vamos passar agora para o nosso momento de oração. Eu vou pedir à irmã Rosa, eu chamo de Rosa. Eu sei que o nome dela não é Rosa, mas eu chamo de Rosa. A irmã Rosivânia, para poder ficar de pé. Eu peço a ela que esteja orando pelos pastores, dirigentes, liderança das igrejas do Ceará. E peço à irmã Francieda que esteja orando pelo fortalecimento da obra missionária. Amém. Agora nós vamos estar recitando nosso tema, a nossa divisa da campanha deste ano. Todos juntos,
vivendo meu chamado. Nossa divisa. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês. Nós fomos chamados. Nós, a igreja do Senhor. E neste momento, o irmão Douglas vai estar passando o nosso vídeo, tá bom? Vamos estar orando enquanto ele conserta ali. Nós vamos estar orando pelo nosso alvo da campanha de missões estaduais. Eu peço a irmã Laudeide que esteja orando pelo nosso alvo. Amém. Eu sou o pastor Parmenas Pereira Coelho, diretor executivo da Convenção Batista Cearense. E é com grande alegria que nós queremos compartilhar com vocês o tema da campanha desse ano, Vivendo Meu Chamado, 1 Pedro 2, 21. E eu quero convocar você, nesse momento, a transformar essa campanha no seu chamado missionário, na sua vocação por plantação de igreja. Você, promotor de missões, você, pastor, você, membro de igreja, esta campanha é algo de muito especial, pois ela fala do seu chamado como missionário. Não importa se você é professor, se você é médico, se você é faxineiro, se você é pastor ou dona de casa, não importa aonde você está, aonde você estiver, você é um missionário. Então, viva o seu chamado e vamos ganhar o estado do Ceará para Jesus. Deus te abençoe. Agora, o Douglas vai botar uma foto ali. Algumas pessoas, quando nós recebemos o kit da nossa campanha, quem estava aqui na igreja viu uma sementezinha. E essa semente, gente, ela está aqui. O irmão Julião plantou. Ele trouxe, eu pedi ele para trazer. E o nosso irmão Douglas botou uma passagem bíblica ali e a foto dela. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová
fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61, 11. Aqui está nossas plantinhas, gente. Vê e muda, está crescendo e vai crescer cada vez mais. Assim é nós. Nós somos semente e a tendência é crescer, multiplicar e dar frutos. Que nós possamos dar fruto. É o que Jesus pede para a gente, que nós venhamos a dar fruto, a multiplicar a palavra dele, a multiplicar o amor, que a palavra dele possa ser propagada. Ele já está às portas, irmãos. Ele pede, isso é uma ordem que ele nos dá, é um desejo que ele tem. Assim como ele veio na terra, propagou o evangelho, foi morto por causa de nós, que nós possamos também ser propagadores do evangelho, que mais vidas venham a ser alcançadas para Cristo, porque a vinda dele está bem próxima. Então eu peço assim, meus irmãos, que continue orando para que mais obreiros sejam levantados para a sua seara, que mais pessoas possam propagar do evangelho de Cristo, falar da sua salvação, que só existe um único Deus, e que outras pessoas também, assim como nós, possam enaltecer o nome dele. Como o tema diz, vivendo o seu chamado, que nós possamos viver o nosso chamado, que nós possamos ser propagadores da palavra de Deus, para que mais pessoas, que mais almas possam ser rendidas aos pés do Senhor Jesus. Assim como um dia a nossa foi e é todos os dias, por que não? Né? Eu peço ao irmão Carlos Alberto agora, que é o mensageiro da palavra de hoje, possa vir até aqui, para que eu possa estar orando pela vida dele. Soberano Deus, amado Pai, neste momento, ó Deus, entrega a vida do seu servo diante de Ti, que ele mais uma vez venha ser vaso nas suas mãos, ó Deus, que ele possa ser usado pelo Senhor, que a palavra que o Senhor deu a ele, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos sair daqui com a semente plantada, ó Deus, ou pelo menos com uma interrogação, com um questionamento, que essa palavra venha dar frutos, ó Pai, que nós possamos entender e compreender a sua mensagem através do seu servo. Entrego a vida dele diante de Ti, assim como as nossas também. Qual é o nosso chamado, ó Deus? O que o Senhor quer de nós? Que o Senhor venha estar no controle e na direção de tudo, assim como eu creio que já está. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tá jóia, né? Tá jóia. Ainda bem que Jesus é a minha alegria, a nossa alegria. Irmãos, nós temos mais um grande desafio. Tá, como igreja, como cooperadores do Evangelho. Tá, de alguma forma, Deus nos chamou para algo. Tá? E a grande
grande pergunta é, para que Deus nos chamou? Qual é o seu chamado? Eu creio plenamente quando leio a Bíblia, quando estudo um pouco a Bíblia, e vejo a forma que Deus, próprio Jesus, se relacionou com as pessoas, levando uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação. Ele sempre desafiou as pessoas a uma mudança de vida, e após uma mudança de vida, ele sempre desafiou as pessoas a realizar algo para ele. Primeiro, ele deseja realizar algo em nós. Depois, ele deseja realizar algo através de nós. E hoje eu quero tratar um pouquinho disso. A verdade é que hoje nós vamos refletir sobre o meu chamado. Qual é o meu chamado? Qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Ou será que o Senhor tem esse chamado para a minha vida? Será que eu sou capaz de cumprir com o meu chamado? Eu, tão pequeno, tão pecador, tão limitado, diante de um Deus tão grande, de uma palavra tão poderosa, será que eu sou capaz? Será que eu tenho condições de cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida? E o texto que foi lido lá em 1 Pedro, eu convido os irmãos a abrirem mais uma vez. Vamos tentar entender um pouco esse texto. Eu peço a vocês que se coloquem em pé ao encontrarem. Irmãos, vocês estão felizes com Jesus? Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Será que Jesus está feliz com nós? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha, diz assim: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para que sigais as suas pisadas. Irmão, podeis assentar. Podeis assentar. Vivendo o meu chamado. Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreve a um grupo de crentes que nessa época estava passando por uma forte perseguição. Era ali em torno de 62, 64, depois de Cristo. Tá? Aqueles que se aprofundam mais no conhecimento do contexto da Bíblia, sabem que o Império Romano teve um imperador muito louco mesmo. Tá? O nome desse camarada era Nero. E ele mandava matar os cristãos. Aqueles que diziam ser cristão, ele mandava matar, perseguir. E esse povo, nessa época, estava passando por isso. A fé dessas pessoas estavam sendo provadas, testadas. Nero chegava para essas pessoas, esses cristãos, e dizia assim: ou você nega Cristo, ou você vai morrer. E ali, eles, com muita fé, com muita convicção, eles preferiam morrer a negar a sua fé. E Pedro, ele escreve essa carta a esses cristãos. Então, uma carta de fortalecimento, é uma carta de encorajamento a essas pessoas que estavam dispersas, né, tanto dentro de Jerusalém, como também em Roma e todas aquelas localidades ali onde o cristianismo estava sendo implantado. Do capítulo 2, versículo 11 de 1 Pedro, até o capítulo 4,
versículo 11, Pedro ele explica como os crentes, os cristãos, deveriam viver durante os tempos difíceis. Eu não vou ler todo o texto, o tempo não permite, mas fica o desafio. Capítulo 2, a partir do verso 11, ele vai falar sobre o bom procedimento dos cristãos mediante a essa dificuldade e essas provações que eles estavam passando. Tá? Também, no capítulo 2, do verso 18 até o capítulo 3, verso 17, Pedro também ensina que Cristo ele deve ser o nosso modelo de obediência a Deus em meio aos sofrimentos. Era para eles olharem o exemplo de Cristo, mediante o sofrimento que ele passou, e que a igreja pegasse esse modelo e tomasse para si. É tão que, aqui no mesmo texto que nós lemos, ele continua dizendo, ele não cometeu pecado. É uma referência a Jesus. E na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo. Isso é uma referência a Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pois estáveis desgarrados como ovelha, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Isso depois que ele falou, deixando-vos os exemplos para que seguíssemos as suas pisadas. Então Pedro olha toda aquela situação de luta, de provação de fé, e diz, olha, a maneira que vocês têm que se comportar, a maneira que vocês têm que se posicionar, é a mesma que Cristo Jesus se comportou e se posicionou quando ele passou pelas mesmas coisas que vocês agora estão passando. E ele diz, para isso vocês foram chamados. Para que diante dessas situações, vocês olhem para que o Senhor de vocês, o meu Senhor, o nosso Senhor, Ele fez. Sigam o seu exemplo. Sigam o seu exemplo. Isso é uma referência ao comportamento. Meus irmãos, e no capítulo 4, verso 12 a 19, Pedro nos ensina a ser gratos pelo privilégio de sofrer por Cristo. E aqui nós temos um grande desafio. Primeiro, que é inevitável uma pessoa que queira agradar a Deus não ser odiado pelo mundo. Inevitável, repito, é inevitável que uma pessoa que queira viver piedosamente em Cristo Jesus e não padeça perseguições desse mundo. É impossível. Não tem como. Jesus ele disse que, olha, o mundo odiará vocês. O mundo odiará vocês, mas saibam que antes do mundo odiar vocês, odiaram a mim. Porque vós não sois desse mundo. Vocês vivem como peregrinos, como forasteiros. Os valores que referem ao reino dos céus, eles não são compatíveis com os valores que esse mundo prega e vive. Então, ao vocês decidirem viver o seu chamado, viver para me agradar, vai ocorrer esse choque. E vocês vão padecer perseguições por isso. Vocês vão sofrer por isso. Vocês vão ser participantes das minhas aflições. E Pedro aqui pede, nesse texto que eu vou ler, para que a igreja se alegre por padecer com Cristo Jesus aquilo que ele padeceu. E normalmente, nós seres humanos somos assim. Quando nós passamos por algum tipo, quando nós julgamos injustiça de alguém para com nós, onde a nossa consciência está limpa, nós tendemos a nos revoltar.
a nossa pergunta é assim: puxa vida, eu estou fazendo tudo certo e parece que as coisas estão dando tudo errado. Esse é o senso de justiça próprio que nós temos. E nesse texto, no capítulo 4, verso 12 a 19, de 1 Pedro, ele vai começar dizendo assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar. Não estranhem. Essa prova, ela vem sobre vós. Como se coisa estranha acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, por viver de uma forma correta, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Por onde começa o julgamento? Por onde começa o julgamento? Pela casa de Deus. Começa por aqueles que são pertencentes a Deus. E ele diz: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? E se é com dificuldade que o justo se salva, não é com facilidade, é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Ele diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Essa é a recomendação para aqueles cristãos que estavam vivendo essa situação. Diante daquela situação, Pedro ensina: sejam gratos, não importa o que está acontecendo, sejam gratos. Não empreste sua boca a Satanás para só murmurar da vida, mas tente enxergar o que Deus tem feito e não somente aquilo que você julga, que eu julgo, que Ele tem deixado de fazer. Isso é um desafio. É um desafio para cada um de nós. E no texto que nós lemos, meus queridos, para isto nós somos chamados. Para isto, o chamado do cristão, como eu disse, inevitavelmente leva a nossa participação nos sofrimentos de Cristo Jesus aqui nesse mundo. Mas, Carlos Alberto, a nossa vida, a vida daqueles que decidem responder o seu chamado, é só de sofrimento? Não, não é só de sofrimento. Porque não há nada mais precioso nessa vida do que responder com fidelidade ao chamado de Deus. E creio eu que nós não encontramos sentido nessa vida, para as nossas vidas, se não for vivendo no centro da vontade de Deus. Eu creio nisso. Está lá em João capítulo 15, verso 18 e 19, diz que se o mundo nos odeia, ou vos odeia, sabeis que antes de vós me odiou a mim. Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Olha, se vocês fossem do mundo, o mundo o amaria, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O cristão não pode esperar a aceitação do mundo, porque não vai ter, a não ser que ele não viva de forma fiel ao Senhor, a não ser que ele não viva de uma forma que queira agradar a Deus. E é isso que Jesus ele está ensinando para os seus discípulos. E Jesus ele começa a sua obra, a obra da evangelização, a obra para um chamamento, para um arrependimento verdadeiro e uma reconciliação com Deus. E ele forma 12 discípulos. Um se perde. Depois esse colégio apostólico é preenchido com a escolha de outro apóstolo. E ali ele deixa para a sua igreja a continuidade desse chamado, para que cada geração que o conhecesse cumpra o seu chamado. Hoje nós temos o costume de
falar sobre aqueles que fizeram, aqueles que marcaram a sua geração, aqueles que fizeram a diferença na sua geração. A grande pergunta é: quem vai fazer a diferença em nossa geração? Será que aqueles que já partiram irão retornar para dar continuidade àquilo que hoje está diante de nós? A resposta é não, de forma alguma. Eu, você, nós temos o privilégio e também a responsabilidade de dar continuidade àquilo que os antepassados fizeram. E alguns de vocês podem dizer: mas eu não posso, eu não consigo, eu não me sinto preparado. Eu diria que essa sensação, para quem quer responder ao chamado, é a melhor possível, tirando o eu não posso. Mas eu não consigo, eu não me sinto preparado para realizar algo para Deus. Começou bem. Começou bem, porque aí você vai se colocar na dependência de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é que quem realiza não é você. Essa sensação de impotência de fazer algo para Deus é porque a nossa mente trabalha assim: quem vai fazer sou eu. E nós esquecemos de que quem faz não é nós. Quem faz é Deus através de nós. Não é de mim, porque Deus não trabalha no eu. Deus não trabalha no eu, Deus trabalha no nós. Deus trabalha no nós. Igreja é isso, chamados para fora para realizar uma missão. Pensando nisso, eu queria dizer aqui para vocês o que é que Deus não nos chamou para fazer, ou para que não fomos chamados, para depois entrar na parte do para que nós somos chamados. Meus queridos, Deus, Ele não nos chamou para fazer o que queremos. Deus não nos chamou para fazermos o que nós queremos. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós dissemos assim. E eu lembrei de uma postagem que eu vi esses dias de um servo de Deus mesmo. Tá? Não é uma crítica ao que ele colocou, não. Apenas eu peguei e criei um pensamento. Que ele colocou assim: como é bom fazer aquilo que mais gosta. Mas é bom fazer aquilo que gosta? Sim ou não? Claro, é bom demais. Muito bom. Só que a pergunta é: Deus nos chamou para nós fazermos aquilo que nós gostamos de fazer? Não. Será que dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, existe esse tipo de pensamento ou ação? Eu vou fazer isso porque eu gosto. E Deus não nos chamou, não nos vocacionou para fazer aquilo que nós queremos. Deus também não nos chamou para fazer aquilo que gostamos. Deus também não nos chamou para ficar sem fazer nada. Gente, com exceção de novos convertidos, de pessoas que ainda estão sendo discipuladas. Me desculpe, eu não quero aqui, o intuito não é ferir ninguém, nem constranger. Mas é muita, eu não vou falar nem mediocridade, mas até falta de conhecimento da vontade de Deus, pensar que o chamado de Deus é para não fazer nada. É para não realizar nada. Não, Deus me chamou para não fazer nada. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus também não nos chama para olhar o que os outros estão fazendo. Apenas contemplando o que os outros estão fazendo. Olha que coisa bonita, olha que maravilha, olha o que está acontecendo naquela igreja. O negócio lá está quente e eu estou aqui, olha que coisa bonita. Não, meus amados. Deus não nos chamou para apenas olhar e contemplar o que os outros estão fazendo.
Deus também não nos chama para nos tornar grandes. Deus não nos chama para que o holofote esteja sobre nós, ou para nos engrandecer. Não, o único que tem que ser grande, louvado e adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então os holofotes têm que ser para Ele. Todo o foco, tudo que a igreja fizer, tem que ser para a glória de Jesus. Não existe ninguém grande no reino de Deus. Existem servos, pessoas que se colocam de joelhos, pessoas que diminuam para que ele cresça. E olha que João Batista foi tentado a isso. Porque João Batista começa o seu ministério no deserto, e ele começa pregando arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e junto a multidão, e acha aquela pregação bonita, acha aquela pregação linda, olha, algo diferente tem nesse homem, tu és o Messias. Se João Batista ele tivesse esse espírito de grandeza, ele dizia, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso, mas já que vocês estão falando. E ele disse, não, eu não sou. Tu és um dos profetas? Não sou. E quem tu és? Ele diz, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o meu Salvador. Eu estou apenas preparando o caminho para aquele na qual não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Convém que eu diminua para que ele cresça. Convenha que eu diminua para que ele cresça. E quem é chamado por Deus tem que ter isso em mente. O chamado é para a glória do Pai e não para a glória do homem. Aliás, nem existe manifestação de Deus quando o homem ele busca a glória para si. Nós já ouvimos várias vezes, eu não vou cansar de falar isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu acho muito pedagógico quando todo mundo repete. Vamos repetir? Deus não divide a sua glória com ninguém. Qualquer tipo de glória que vier para nós, nós devemos devolver para Ele. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente a Ele. Amém, igreja? Então, para que Ele nos chamou? Nós aprendemos para que Ele não nos chamou para fazer. Mas antes, nós precisamos, meus amados, descobrir se hoje o que nós fazemos foi exatamente o que o Senhor nos chamou para fazer. O que você faz para Deus? O que você julga que faz, que coopera para Deus? Ok. Segunda pergunta. O que você faz para Deus? Realmente foi o que Ele te chamou para fazer? Você ouviu esse chamado? Você sentiu esse chamado? Vamos adiante. Outra pergunta, nós estamos cumprindo o chamado de Deus? Para aqueles que já estão, Efésios capítulo 4, verso 1 e 2 nos diz que nós devemos andar como é digno do nosso chamado, da nossa vocação, que recebestes com toda humildade, mansidão e longanimidade. Para que Deus nos chama? Já fez essa pergunta? Para que é que Deus nos chama? Meus queridos, preste atenção. Deus tem um chamado para cada um de nós. É com você mesmo que eu estou falando. Deus tem um chamado para cada um de nós. Cada um. Em algo que só Ele pode mostrar. Em algo que só Ele pode falar. Em algo que muitas vezes, em um ambiente espiritual, onde tudo que nós fazemos é para a glória dEle, o Espírito do Senhor se manifesta e revela a cada coração qual o seu chamado. Vejamos
coisas que Deus nos chama para fazer. Ou 3 coisas que faz parte do chamado de Deus para as nossas vidas. E a primeira coisa que Deus nos chama é para sermos santos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do 14 ao 16, na mesma carta, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Se você tiver prestado bem atenção na leitura, ele diz assim: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou. Como é santo aquele que vos chamou. Primeira coisa que ele fala: sede santos. Para que ele nos chama? Para ser santo. Mas Carlos Alberto, ele nos chamou para fazer. Ok. Mas antes dele nos chamar para fazer, ele nos chama para ser. Olha no chamado de Abraão, olha no chamado de Moisés, olha no chamado de Davi, olha no chamado de Gideão, olha no chamado de Salomão, olha no chamado dos discípulos, que antes de Deus chamar para eles fazer, Deus primeiro chama para eles serem. E ser santo. E o que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Deus, quando chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua e vai para um local que eu te mostrarei. Deus queria cumprir algo na vida de Abraão, mas antes de Deus cumprir o que ele queria na vida de Abraão, primeiro ele diz: sai. Onde é que Abraão morava? Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra, no meio de um povo totalmente idólatra. E Deus diz mais ou menos assim: eu só posso cumprir o meu chamado na sua vida se você se separar desse povo. Ser santo, ser separado. Eu escutei uma frase bem interessante, compartilhei até hoje no momento de escola bíblica, na classe que a gente ainda está fazendo online, que diz o seguinte: a conversão, ela tira o cristão do mundo. Estamos lá no mundão, aí a conversão tira você do mundo. A santificação, que é um processo até a volta de Cristo, a nossa partida para estar com Ele, tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Esse é o processo de santificação. Deus nos chama para uma vida de separação. Se você for ler as cartas, você vai ver sempre esse conselho. Sempre esse conselho: fuja do pecado, fuja da impureza, fuja da idolatria, fuja disso, fuja daquilo, fuja disso, fuja daquilo. Porque ao contrário, não tenho como cumprir o meu chamado na sua vida. Esse é o primeiro chamado. Ser santo, a primeira obra que Deus deseja realizar em nós é a obra da santificação. Logo após a conversão, a regeneração, vem o processo de santificação. E é interessante isso. Moisés, ele foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor. Ele não se sentia capaz de realizar algo para o Senhor. Mas observe, Moisés passa 40 anos no Egito. Depois ele passa 40 anos no deserto, para que o Egito saia dele. Para depois, 40 anos do seu ministério, 120 anos. Primeiro ele teve que sair do Egito, foi para o deserto. No deserto o Egito sai dele, e quando o Egito sai dele, Deus aparece a ele e mostra o que ele tinha para fazer. Em segundo lugar,
Deus nos chama para falar do seu Filho, para que vidas sejam salvas. Deus nos chama para falar de Jesus, para que vidas sejam salvas. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 15. Vamos ler um pouquinho do início do ministério do Senhor Jesus. Mateus 4, a partir do verso 15. Vamos ler até o verso de número 22. Diz assim, ó: para que se cumprisse, 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois dos irmãos, Simão, chamado Pedro, o que escreveu essa carta, que nós lemos o texto, e André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doença e enfermidades entre o povo. E aqui nesse momento, Jesus chama primeiro os discípulos para estar com eles, vir após ele, para depois ensinar os discípulos a compartilhar a mensagem da salvação. E o que é mais interessante, meus queridos, é que Jesus, ele escolhe, ele chama, ele vocaciona pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele tinha em Jerusalém toda uma pompa de saduceus, fariseus, intelectuais e tanta gente boa intelectualmente. Mas ele não vai lá, ele vai lá na Galileia, numa região comum, e chama pescadores, pessoas simples, para realizar coisas extraordinárias. E ele diz o texto que ele estava pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação. E ele olha para aqueles homens e diz: ei, vocês, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Vos farei o quê? Pescadores de homens. Ele diz: olha, vocês irão colher almas para o meu reino, quando vocês compartilharem o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Vocês irão pregar uma mensagem que vai libertar os cativos, que vai abrir a vista daqueles que estão cegos, que vai fazer com que o surdo escute essa mensagem e sejam libertos. Meus irmãos, sabe o que é que as pessoas hoje precisam? Libertação. E só quem pode libertar é Jesus. Pessoas que vivem acorrentadas no pecado. Pessoas que vivem acorrentadas por Satanás. Só quem pode libertar é Jesus. E a única mensagem que pode libertar é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta a igreja levantar a voz para condenar. Não adianta a igreja levantar a voz para apenas pisar em quem já está caído. O que a igreja precisa é dobrar os seus joelhos, entender
que somente o conhecimento da verdade é que liberta. Somente o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é que liberta. E foi para isso que nós somos chamados. Para compartilhar desse amor libertador. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, as pessoas, tem muita gente que quer se libertar do pecado. Tem muita gente que quer largar a vida de pecado, mas estão acorrentadas. E eu, você, nós somos chamados, vocacionados para compartilhar do evangelho da graça, do evangelho da salvação. Muitas vezes, porque é fácil, é muito fácil quando nós olhamos para uma pessoa cair e dizer: ó, aquele não quer compromisso com Deus, aquele não quer nada com a vida não, aquele ou aquela já conhece a verdade. Meus irmãos, só quem teve a experiência ou está tendo de ser acorrentado pelo pecado é que sabe a angústia de querer se libertar e não conseguir. E Deus não nos chamou para condenar. Deus nos chamou para compartilhar daquele que pode libertar do pecado. Olhe para Jesus com a mulher samaritana. Ali nós vemos o retrato do que é a igreja muitas vezes hoje. Onde aquela mulher que é pega em adultério é levada até os pés de Jesus. Eles lançam aquela mulher, jogam ela aos pés de Jesus numa multidão. Olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. E tu, o que é que dizes? O que é que o Senhor tem para nos falar? Jesus, que não, Ele mesmo diz, não veio para condenar, não veio para julgar, mas veio para salvar. Ele veio para o doente. Ele veio para aquele que estava perdido. Ele diz: aquele que não tiver ou estiver sem pecado, lance a primeira pedra. Diz o texto que do mais jovem até o mais ancião largam as pedras e sai de um por um. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor, não me condenaram. Nem eu te condeno. Agora vai lá, continua a tua vida, vai a tua jornada. Não é o fim de linha. Há um recomeço, há chance. Tem vida para você, tem chance, tem jeito. Vai lá e não peques mais. Foge disso. Não é isso que eu projetei para a sua vida. Eu não quero ver você assim. O texto não fala mais como foi a vida daquela mulher. Mas o que eu creio é que aquela mulher foi transformada porque ela esteve de frente com alguém que tem o poder de transformar vidas. E aqueles que atiraram pedra, ou queriam atirar pedra, muitas vezes está tomando essa posição, aqui, por aí. E Jesus chama para compartilhar o evangelho da graça e da salvação, que somente isso vai trazer liberdade. E em terceiro e último lugar, meus amados, nós somos chamados também ao ver uma vida transformada e rendida aos pés de Jesus. Nós somos chamados para fazer discípulos. Eu creio que Jesus, ele não teria dado tanta ênfase nas últimas palavras dele com os discípulos, que não tivesse muita importância. E lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, diz que os 11 discípulos partiram para a Galiléia e ele havia ressuscitado.
para o monte que Jesus tinha indicado. Quando o viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: ei, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Agora vocês, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e certamente eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até mesmo quando uma pessoa que veio lá do fundo do poço, aceitou Jesus como Salvador, experimentou dessa experiência única, singular, extraordinária, que é conhecer Jesus. Ali não pode se levantar no troféu e dizer: pronto, bota essa pessoa no banco da igreja e está tudo bom. Não é isso. Ele deixou uma ordem: façam discípulos. A pergunta é: para quem é essa ordem? É para o pastor. Não é isso? É para o missionário. É isso ou não? Para quem é? Para quem é discípulo de Jesus. Porque Deus sempre gostou da ideia de multiplicação. Sempre gostou da ideia de multiplicação. Desde lá da criação, Ele: multiplicai-vos. E se Jesus ele não tivesse feito discípulos, que é caminhar junto, que é zelar, que é cuidar, que é ensinar, que é corrigir, que é participar, eu sempre gosto de dizer isso no PGM, é vida na vida. É se preocupar com a pessoa, é viver com a pessoa, é conviver com ela, participar das suas dores, das suas alegrias. Foi isso que Jesus fez. Diz: agora eu quero que vocês façam o mesmo, façam discípulos. E ele diz isso basicamente no discurso que estava se encaminhando para uma despedida. E normalmente, as palavras mais importantes que nós temos para dizer para uma pessoa, observe bem que tem um familiar que mora distante, vem passar alguns dias, passa ali 10 dias conosco, aí no dia de ir embora, aí você fala aquelas palavras: foi tão bom você estar aqui, como foi precioso. Aí você começa a falar aquilo que você guardou aqueles dias tudinho, coisas preciosas. E Jesus ele faz mais ou menos isso: olha, ide fazer discípulos. Isso é um mandato, isso é uma vocação para vocês. Porque somente fazendo discípulos é que nós vamos reproduzir e alcançar todas as nações. E olha que ele não disse que as pessoas viriam, é nós que temos que ir. E ele traz consigo também essa promessa. Além de fazer discípulos, ele diz: ensine a obedecer. Ensine a obedecer. Gente, isso dá trabalho. Dá trabalho a gente ensinar os nossos filhos, quem é pai, sim ou não? Minha mãe e meu pai, pode dizer, eu acho que deu um pouquinho de trabalho para me ensinar as coisas. Dá trabalho ensinar. Dá trabalho. Nem todos querem ter esse trabalho, e é um chamado para nós, fazer discípulos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim para Timóteo. Eu acho esse um texto muito interessante, a gente já está se encaminhando para a conclusão. Ele diz assim, 2 Timóteo 2:2: e o que de mim, Timóteo, o que de mim, através de muitas testemunhas, você ouviu, confia a homens fiéis, para que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. É passando o bastão de geração para geração. Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu em mim, agora você vai fazer com outros, para que as nações sejam alcançadas. E para concluir, meus amados, eu quero dizer para vocês que se tem algo que dá sentido à vida do cristão, é cumprir com o seu chamado. Dá medo? Dá medo? Dá medo. Mas para o medroso, né, para aquele que tem medo, por exemplo, a Josué, né, quando Deus chamou ele para que aquele povo herdasse a terra, ele disse: ei, seja corajoso,
Não tenha medo. Muitas vezes sentimos incapazes, sim ou não? Sim, totalmente. Isso é bom ou ruim? Por um lado bom, por um lado ruim. É bom porque quando você se sente incapaz, você vai procurar depender de quem? De quem? De Deus. Qual é o lado ruim? É que esse medo faz com que você não se entregue nas mãos de Deus para que Ele cumpra o que quer fazer na sua vida quando Ele chama você para realizar algo. E só é possível, meus queridos, cumprir o chamado se houver renúncia do eu. Existe um Senhor em nossas vidas, que é nós mesmos, que nos impede de cumprir o chamado. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você agrada a você, que é um Senhor, que pode ser, ou você agrada a Deus. Você só pode cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida se você renunciar. Como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Então tem que haver renúncia àquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que negar, renunciar às nossas vontades. Meus queridos, muitas pessoas estão há anos, muitas vezes há anos numa igreja, sem saber sequer qual é o seu chamado. Sem saber sequer responder, se você perguntar, qual é o seu chamado? Ou até mesmo pessoas há anos na igreja negando o seu chamado. Já entendeu o chamado e está negando, está adiando, deixa para amanhã, deixa para depois. Alguns até começaram, colocaram a mão no arado, mas por algum motivo olharam para trás. E Jesus diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Certamente por algum tempo de nossas vidas, ao negar o chamado de Deus, nós iremos descobrir que uma vida cristã, sem cumprir o seu chamado, se torna uma vida vazia e sem sentido. Tá? Que Deus abençoe, meus queridos. Que você possa sair hoje com essa pergunta na sua cabeça, no seu coração: qual é o meu chamado? Se você ainda não sabe, pergunte para Deus. Se você tem esse desejo, pergunte para Deus. Se você já sabe e está com medo, coloque diante do Senhor o seu medo. Se você já sabe e está cumprindo e por algum motivo, alguma dor, alguma mágoa, algo que aconteceu, coloque a sua mágoa diante do Senhor. Que Ele é aquele que cura todas as feridas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Vai ter o pós? A Bíblia? Não? Vamos orar. Nessa oração, faremos assim até mesmo um desafio. Para você que ainda não entendeu o seu chamado, dizer para Deus assim: Senhor, eu não sei qual é o teu chamado para a minha vida, mas eu quero que o Senhor me revele. Eu quero que o Senhor me mostre. Quero que o Senhor me capacite. Eu quero realizar algo para o Senhor. Ou Senhor, já entendi o teu chamado, mas algo está impedindo. Me ajuda. Me ajuda a me libertar. Me ajuda a fugir daquilo que atrapalha. Ou Senhor, eu já sei o teu chamado, já comecei, mas estou desanimado. Coisas aconteceram, estou magoado, estou triste. Eu quero voltar a ser como era antes. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, agora, Senhor, diante de Ti, eis a grande pergunta para a nossa reflexão: qual é o meu chamado, Senhor? Só Tu, Pai, sondas e conheces cada coração. Só Tu, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, pode, no mais profundo coração, saber o porquê que não estamos cumprindo o nosso chamado, ou até mesmo não descobrimos o nosso chamado, ou começamos e por algum motivo desistimos. Eu peço nesse momento, Pai, iluminação do Teu Santo Espírito. Peço, ó Pai, revelação do Senhor a cada coração.
de forma singular. Ó Deus bendito, muitas vezes nos sentimos incapazes, muitas vezes nos sentimos com medo, muitas vezes, Senhor, nos sentimos até mesmo aprisionados, e isso muitas vezes impede de nós cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e realizar. Mas eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias e correntes, ó Deus, traz, ó Pai, libertação, traz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, renovo. Ó Deus, para os corações feridos, traz cura. Nos ensina a perdoar, Pai, quem também nos feriu. Nos ensina a pedir perdão para quem nós o ferimos. Nos ensina, ó Deus amado, a nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão, para que ao Seu tempo, o Senhor, exalte a Sua mão sobre nós. Só uma forma, Senhor Deus, de uma reconciliação com o Senhor, de uma vida aos Teus pés, é uma vida de rendição, de humilhação, é uma vida onde nós reconheçamos a Tua autoridade sobre nós. E assim, ó Deus, eu peço por cada um que aqui está, do menor até o maior, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor renove, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor Deus amado revele a Tua vontade a cada mente, a cada coração, para que nós venhamos, ó Pai, a cumprir com o nosso chamado nessa geração. Ó Deus bendito, ajusta e alinha tudo que precisa ser ajustado e alinhado em nós. Santifica e purifica a Tua igreja, Pai. Nós lemos um texto hoje onde diz que o julgamento do Senhor irá começar pela Tua própria casa, por aqueles que já Te conhecem, por aqueles que já um dia assumiram um compromisso com o Senhor. Ó Deus, prepara a Tua noiva, prepara a Tua igreja para a Tua volta, Senhor, para que quando o Senhor voltar, ela se ache pura, irrepreensível diante do Senhor, sem mancha, nem ruga, nem mácula, mas santa diante do Senhor, Pai. Vivemos tempos, ó Deus, de intensas guerras, de intensos conflitos, de todas as formas. Mas o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E nós nos alegramos nessa esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, podeis assentar. Amanhã nós teremos o nosso momento de oração, 9 às 10 horas da noite, Google Meet. Todos que quiserem participar, podem participar. Estamos enviando o link da reunião nos grupos, que tem no WhatsApp. Se há alguém aqui que não está no grupo, em algum grupo, sinaliza lá que a gente coloca você em algum dos grupos que a gente envia as mensagens. Na quarta-feira, o culto de oração e estudo, tá? O irmão Leandro está com o estudo da próxima quarta, 19h30, tá? Está sendo 1 hora só de culto. Na quinta-feira, às 20 horas online, a célula, às 20 horas o PGM, o pequeno grupo multiplicador, tá? A princípio está marcado para as dependências aqui da igreja, tá bem? Se houver mudança, a gente fala aí no grupo, o irmão Leandro vai estar mencionando aí no grupo. Na sexta-feira, às 7 horas, Embaixadores do Rei, não é isso, galerinha? É isso? Embaixadores, pula-pula, e tudo mais, Também MCM, aqui, 19 horas, é isso? União Masculina vai retornar com a sua reunião, à sexta-feira, às 20 horas. E no sábado, Juventude e Mensageiros, caminhada de oração. Não é isso? Então vamos fazer uma caminhada aí, parar no canto, orar, depois correr um pouquinho, parar no canto, orar, depois pular, correr. Não sei o que vai ser, a Raquel vai dizer como é que vai ser. Detalhe, a Raquel disse assim, olha, avisa para toda a igreja, aqueles que estão se sentindo enferrujados, que quiser acompanhar a juventude, pode ir, tá bom? Então fica aí o convite para correr com essa meninada. No domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, tem a nossa escola bíblica dominical. A melhor escola do mundo, gente. É a melhor escola do mundo, tá?
E no próximo domingo, nosso culto de louvor e adoração, 18 horas. Desejo aos irmãos uma excelente semana, debaixo da graça do Senhor. Tá? Com oração silenciosa, nós encerramos assim esse culto.